Pelo que a gente está acompanhando, a acusação ou a formalização desse pedido de prisão tem a ver com que saiu daqui do Brasil, de Goiânia especificamente, um avião levando o cantor Gustavo Lima e as duas pessoas que já estão presas, o dono da By de Bet e a sua esposa. Sim, que são o José André da Rocha Neto e a esposa Aisla Rocha. Perfeito. Na volta teria sido uma parada nas Islas Canárias. Sim. E que isso a princípio não estaria de acordo com o envio anterior, ou seja, com a ida. Essa justificativa dessa parada mantém dúvidas de por que o avião parou aí, eventualmente para ajudar a essas duas pessoas. E tem também um vínculo que, segundo a defesa da balada de Gustavo Lima, tem a ver com o uso de imagem do cantor. Sim. Em função dos vínculos de pagamentos de uma empresa com a outra, mas tem também aquela suspeita sobre o avião de Gustavo Lima, que foi inclusive penhorado nessas circunstâncias em que nasce o processo contra a influenciadora Deolane Becerra, e que a defesa de Gustavo Lima indicava como que tem sido uma venda para a empresa dos investigados agora presos e que ainda não tinha sido feita a transferência da aeronave. Então tudo isso misturado com dinheiro de uma conta e da outra, aparentemente foi que motivou esse pedido de prisão. Sim, Gustavo Lima é um cantor que não faz questão nenhuma de esconder, né, o império que ele acabou construindo a partir de sua fama, a casa que tem, as viagens que faz, as festas bilionárias que ele dá, inclusive essa última agora, mas ele tem como principal atividade o fato de ser cantor sertanejo, muito famoso, faz shows pelo país todo, né, shows que são grandiosos e que recebem muito público, então isso se justificaria, mas o que a Polícia Civil traz aqui é que haveria também uma atividade de cumplicidade às pessoas que hoje são investigadas nesse possível esquema de lavagem de dinheiro a partir de jogos irregulares aqui no país. Alan Gani. Evandro, o que me interessa nessa história é, será que a gente está preparado para a legalização dessas atividades de apostas no Brasil? Será que a gente está preparado para a legalização de cassinos? Veja, eu sou bastante favorável a legalização de cassinos, de jogos, porque eu acredito que, uma vez legalizado, o Estado consegue ter um controle maior do que se eles continuam na atividade ilegal. Mas o que me chama a atenção é justamente o envolvimento de, pelo menos supostamente, né, o que a gente tem até agora, de celebridades, né, de artistas, num esquema de lavagem de dinheiro bastante sofisticado. E aí eu me pergunto, será que então a atividade criminosa, uma vez legalizado, né, tudo isso direitinho, não vai entrar de vez nesse mercado e proporcionar mais lavagem de dinheiro? Será que a gente está preparado para, de fato, legalizar de uma vez por todas todos os ramos e todos os jogos aqui no país? Então é isso que me chama a atenção, porque é algo bastante sofisticado, né? Se tudo isso for verdade, é a utilização de artistas, de influenciadores, lavagem de dinheiro, quer dizer, não é um esquema simples. Bom, eu quero trazer aqui essa informação, né, para corroborar o que estava explicando também o Gustavo Segre sobre essa viagem que foi feita pelo Gustavo Lima, que tinha um roteiro e que na volta um roteiro foi um pouco modificado. E aí eu vou trazer nas palavras da própria decisão da Justiça, colocando o seguinte: na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados seguindo o trajeto Goiânia-Atenas-Cavala. No retorno, o percurso foi Cavala, Atenas, Ilhas Canárias, Goiânia. O que se sugere que José André e Aisla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima, o Gustavo Lima, com foragidos, não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade. Como é que você avalia mais esse desdobramento? Zé Maria Trindade, que está em Brasília, bem-vindo. Zé, muito boa tarde a todos. Olha, é o seguinte, eu não tenho nada, não sou desses que joga pedra em quem é vitorioso, em quem consegue lucros honestos, trabalhando, seja numa atividade artística ou empresarial no sentido de produção. Eu não, muito pelo contrário, incentivo e entendo que cada empresário, quando mais ele cresce, mais empregos tem, empregos de qualidade, nesse caso aí, né, empregos muito bem qualificados e assim por diante. Não é isso. Eu entendo que quanto mais a pessoa cresce,
ou economicamente, ou no status de cargo, aumentam as responsabilidades. Então, é muita responsabilidade quando você dirige uma grande empresa. E é muita responsabilidade quando você se torna uma pessoa conhecida, um artista, um dono de empresas nesta área de entretenimento, que eu acho que tem que crescer muito no país. A gente vê, por exemplo, os festivais como Rock in Rio, que tem espaço para crescimento e crescimentos regionais e deve crescer. Isso gera muito dinheiro e gera muito emprego e gira a economia. Esta é uma realidade. Eu não sou de jogar pedra, mas entendo que tem que aumentar a responsabilidade. Não sou favorável também à justiça ou à polícia ir atrás desses famosos como forma de dizer, olha como nós estamos agindo, com a gente não tem disso, a gente não prende só pobre, prende rico também. A justiça tem que funcionar. Agora, é claro que quando você tem um jatinho que você pode ir para um outro país, aumenta a sua responsabilidade, inclusive, né, de autocontenção para não fazer esse tipo de crime. Quando você tem um carro, a mesma coisa, você adquire responsabilidades. E quando você tem um avião, você também adquire novas responsabilidades. E não adianta dizer, eu não sabia. Não existe isso. Você, quando gere uma empresa como essa, você tem que ter responsabilidade. Eu acredito que se a polícia pediu e o juiz determinou a prisão, é porque tem evidências muito grandes de um cumprimento de pena antecipada. Porque ele não foi condenado ainda, né? É uma prisão preventiva. Então, eu acredito na polícia, eu acredito sempre na polícia, acho que a fé pública na polícia deve aumentar e principalmente na justiça. Então, se houve a determinação, é porque há indícios, a polícia conseguiu levar até o juiz esta possibilidade de que ele solto poderia prejudicar as investigações, por isso o antecipamento aí da pena. Pois é, nós estamos acompanhando aqui a situação em relação a Gustavo Lima e a possibilidade de prisão, mas há informação de que ele não estaria no país. Fábio Piper. Oi, Evandro, enfim, todo mundo sabe que eu trabalho em um outro ambiente, um ambiente de futebol, sim, que tem relação muito íntima com esse mundo das bets. Todo programa de futebol, em rádio, televisão, internet, os canais de YouTube, todo mundo busca o apoio, os patrocínios das bets, né? Isso também se tornou uma espécie de regra do jogo. E, inclusive, há programas em que nos seus intervalos, nos seus breaks, tem anúncios aí de mais de uma. Inclusive, uma coisa até interessante, porque você não vai ter, por exemplo, anúncios lá, enfim, nos intervalos comerciais de duas montadoras ou dois bancos, ou duas empresas de varejo. Em compensação, você tem 2, 3 bets. Até porque elas realmente, hoje, ao que parece, tem mais dinheiro que todo mundo para, digamos, divulgar suas marcas, né? Agora, veja, a gente conhece algumas marcas, Evandro, que vêm do exterior para cá e elas têm uma tradição de mercado de muitos anos, tá? Você pode gostar ou não do tema jogo, né, se é a favor ou contra, mas o fato é que são empresas estabelecidas em vários países. Então, veja, a suspeita em relação à idoneidade delas, ou pelo menos a legitimidade no cumprimento de regras de cada país, eu acho que é a menor possível, porque, enfim, se elas estão na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, não há por que não atuar aqui também. Agora, tem um lado B que trata de empresas de empresas novas com uma expansão meteórica, né? Aí, assim, a gente fica, de certa forma, com alguma dúvida sobre quais foram as estratégias tão bem sucedidas para que elas acumulassem bilhões em tão pouco tempo. Veja, a Vai de Bet chegou a fechar um patrocínio com um clube de futebol de 3 anos pagando 360 milhões. O contrato até acabou sendo desfeito. Mas que história é essa, né? Tão rápido assim. E aí, veja, muitas celebridades fora do mundo esportivo acabam se associando a elas. Agora, qual é o nível de vínculo? Quer dizer, será que essas empresas de bet atuam somente no setor do jogo, né? Ou elas se propõem
a atuarem também, a se tornarem veículos de atividades, digamos, menos ortodoxas. É isso que certamente a justiça está investigando. Quem vem junto acaba entrando, né, enfim, por tabela nesse negócio. Agora, o foco dessa questão é a atuação da Beth.